Vamos falar de Glauber e cassação. Por que um cara desses, assim como, assim, eu tô aqui no grupo de WhatsApp, você tava falando lá da Valete, eu tava vendo o grupo de WhatsApp do jurídico nosso, que tá pegando fogo. Por quê? Porque agora a gente tá pegando, eu na live da tarde, eu falei, por favor, todo mundo, marque aí, sim, marque o Lucas Merreiro, marque nossos advogados, nós vamos processar os principais estão atacando. Aí agora tá analisando, por que essas pessoas se sentem tão à vontade a chamar os outros de fascista? E por que dois, é uma coisa que é meio óbvia, mas acho que é legal você explicar por que a violência, portanto, é tão permitida. E 3, aí eu acho que é onde a porca torce o rabo, tá? Por que eles têm a sensação de que eles sairão impunes disso tudo? Porque, pra mim, é muito óbvio. Assim, a gente tem uma taxa de condenação nessas acusações de 70%, 80%. Isso que falta ainda um pessoal ainda ser julgado. É muito alta. A chance da gente ganhar é muito alta. Por que eles... Qual é? Porque, sim, é burra a sensação, mas existe a sensação de impunidade. Esse é o... Aliás, esse é o tema do meu próximo artigo da Valete, que eu entreguei hoje, né? Que é a esquerda e a sensibilidade social como um produto. Né? Então, eu acho que eles... Eu acho não. Eles estão plenamente convencidos que eles estão do lado certo. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu estou do lado certo. Então, se você tá num lugar em que você é a única pessoa boa e o resto todo mundo é ruim, então pra você escapar disso, você tem que lutar, brigar, e a violência é, inclusive... Redentora, né? Então, eles têm plena convicção de que eles estão do lado certo da história, de que a visão de mundo deles é a correta, e mais do que isso, quem tem qualquer outro tipo de visão de mundo está errado. E não é só estar errado do ponto de vista de assim, olha, você está errado, então eu vou te convencer de que você está certo. Não. Você está estruturalmente errado, para usar uma palavra da moda para esse pessoal. Então, se até você o teu silêncio é errado, né? Exatamente. Não, por quê? Porque você não é mais uma pessoa. Você é a reprodução de um modo de... Você é uma categoria de pensamento. Por isso que eles usam fascista. Sim. Por quê? Porque ele desumaniza. O Costenaro não é mais o Gabriel Costenaro, o rapaz pardo de Belford Roxo, que até pouco tempo atrás era o município mais violento do Brasil. Ele não é. Ele é o fascista do MBL. Então, Sim. Ele não é mais uma pessoa, um garoto pobre e tal. Não, ele é o fascista do MBL. Então, ele transforma você numa categoria, e essa categoria você pode eliminar. Uhum. Então, isso permite, autoriza a violência política. Autoriza. Do mesmo jeito, quando você fica chamando todo mundo que é de esquerda de comunista e não sei o quê, porque aí você, claro, você rotula a pessoa, e aí você autoriza também a violência política contra essa pessoa. Então, esse tipo de expediente, ele está muito dentro dessa ideia que eles têm de que eles estão do lado certo. E estar do lado certo para eles é eliminar tudo aquilo que atrapalha a tal da marcha pelo progresso e pela igualdade que eles têm na cabeça deles. Então, assim, qualquer coisa que atrapalhe isso precisa sair da frente, precisa ser eliminado. E eles não têm medo por quê? Porque eles têm certeza que o que eles estão fazendo é o certo. É muito louco isso, sabe? Assim, eu acho meio infantil isso, assim, essa ideia de que, assim, eu estou do lado certo da história, né? Eu entendi como é que funciona a humanidade. Então, assim, é uma pretensão gigantesca de tentar categorizar todas as contradições humanas em duas coisas. Ou você é democrata, ou você é fascista. Sim, é um negócio muito infantil. E é tão infantil que as pessoas começam a delirar em cima disso aí. A gente viu ontem aqui, a gente estava reagindo a isso aqui ontem, aquela live do UOL, que assim, na sequência, os 3 comentaristas delirando. Delirando, e era um delírio. Delírio, não tem nada, assim, não tem nada ali que você fala assim, sabe, até que tem alguma coerência. Não, ele tem um ponto ali, não tinha esse momento não rolou. Não tinha, por quê? Porque não precisa. Entendeu? Eu tô do lado certo, então assim, eu não preciso ficar aqui me explicando muito. O que eu preciso fazer é combater o adversário, que não é adversário, é um inimigo. Então eles se sentem autorizados. Então assim, a palavra fascista, que virou um qualquer coisa, né? E é claro, qualquer coisa assim,
você rotula a pessoa. Porque fascismo é um conceito, né? Um conceito clássico e que tem definições de dicionário, tem tudo, tem uma explicação. Apesar de ser uma explicação do conceito ser variado, você consegue determinar o que é mais ou menos, né? Mas assim, virou um rótulo. Sim. E se o fascismo é ruim, ele precisa ser varrido da política e do mapa. Sim. Se uma pessoa é fascista, ela precisa ser eliminada. É que, assim, ó, fazendo um raciocínio, do ponto de vista dessa leitura estrutural que eles fazem das coisas, em que eles vão compreendendo todas as relações sociais e todos os comportamentos, vamos dizer, não digo nem tradicionais, mas todos os comportamentos, vamos dizer assim, convencionais. E convencional até no sentido de aquilo que a sociedade convenciona como, ok, como fascismos. Eu vou dar um exemplo. Uma família nuclear, pai, mãe, filhos. A gente vai encontrar, por exemplo, alguma militante feminista que vai falar que essa família nuclear, ela é em certa medida fascista, porque a mulher, ela se torna propriedade do marido. Eu até postei no meu... Puta, eu esqueci agora, nos stories uma mulher maluca falando que, olha, havia uma escravidão que era a empregada doméstica. Como a empregada doméstica não pode mais ser escrava, porque agora tem CLT para ela, então agora reuniram os evangélicos para transformar a esposa do cara na escrava, através da ideologia evangélica. Então, eles ficam fazendo essas reflexões meio bosta, porque parece assim, um aluno de sociologia meio burrinho que, eureka, é isso, a esposa agora é vítima desse fascismo, porque ela é uma militante feminista. Então, uma militante feminista vai falar que a existência de uma família nuclear convencional, ela é sim a reprodução de um modo de ser fascista. Ela vai falar que uma determinada estrutura de trabalho, se a mulher não ascendeu, ela está representando aquilo lá. Isso só dentro de uma perspectiva feminista. Aí a gente pode fazer um corte trans, a gente pode fazer um corte racial. Aí você tem várias camadas de fascismo pegando em qualquer estrutura de organização social. Logo, como qualquer violência é válida, qualquer coisa é válida para você destruir isso. Exatamente. Então, se você conversar com esses caras, nada fica de pé e o projeto político deles deveria passar necessariamente por, vamos dizer, reeducar as pessoas nos seus mais mínimos detalhes. O que é de um autoritarismo, assim, orwelliano. É uma coisa... Exatamente isso. É exatamente isso aí. Então, assim, isso é tão maluco. É tão maluco porque, assim, qualquer pessoa adulta e em sã consciência, ela sabe das próprias limitações. Então, assim, ela sabe que a vida é um troço complicado, que ela vai ter um monte de problema, que ela vai ter que, às vezes, adequar coisas, que ela vai ter que recuar em algumas situações, que ela vai ter que mudar a perspectiva, que ela vai sofrer, que ela vai ter, né, desavenças ao longo da vida. Então, assim, qualquer pessoa que chega à vida adulta e que é uma pessoa responsável, ela sabe que a vida dela, que ela domina muito pouco do que acontece na vida dela. Então, eu acho que esse é um ponto importante, sim. O que a gente realmente domina da nossa vida? A gente domina aquilo que a gente é capaz de controlar e que está bem perto da gente, mas é pouca coisa. Certo? Você controla aquilo que você está fazendo na hora. A gente está aqui conversando, tá, a gente tem controle disso, mas sei lá, me dá uma diarreia agora, eu tenho que sair correndo. Então, assim, a gente controla muito pouco. Como é que essas pessoas que se reconhecem como pessoas limitadas e que entendem as dificuldades da vida normal, de uma pessoa normal, um casamento, por exemplo, eu sou um cara casado. Sim, um casamento é acordo em cima de acordo. Não tem casamento que, sim, se um mandar e o outro obedecer, aí vira fascismo. Agora, um casamento é acordo. Então, é acordo e é o tempo todo você fazendo acordos. E isso não é ruim, isso é bom. Porque isso, inclusive, dá pra gente o nível da nossa limitação em relação ao outro. Como é que uma pessoa casada, uma pessoa como aqueles caras que estavam ontem, a gente vendo aqui no UOL, que provavelmente são casados, talvez não sejam, mas já são senhores, conseguem enxergar em si a capacidade de mudar o mundo. Sim. Entendeu? Não, Nossa, a minha ideologia ou a minha visão de mundo é a correta. Então, se a gente aplicar aquilo que eu tenho na minha cabeça, vai dar tudo certo. Porque eles pensam assim, certo? Sim. Eles pensam que, assim, eles têm
visão exata de como a humanidade funciona e que é possível melhorá-la de acordo com os seus ideais. Uma pessoa que tem um monte de problema é ela mesma. Vai no psicólogo, faz Sim. análise, toma remédio. Sim. Bom, o Glauber ontem, por exemplo, né? Nem sei o que ele tomou, mas ele parecia estar alterado. Uma pessoa que tem tantos problemas pessoais e que todo mundo tem, essa pessoa não pode ter a pretensão de achar que pode mudar o mundo. É. Né? É de Então uma, eles ficam delirando, né? pretensão isso tudo, né? É de uma pretensão infantil. Então, assim, é criança que tem essa pretensão de controlar, que tem essa pretensão de não, entender tudo. Não entende nada e diz que entendeu tudo. É só criança que é assim. E a fase da adolescência, que você fica meio, né? Achando que sabe tudo mesmo, e meio revoltado e tal. Mas, assim, tem uma hora que você tem que ver que, caramba, na verdade, as coisas são muito pouco do jeito que eu imagino que elas são, né? E é justamente uma eterna adolescência, porque eu me lembro, assim, a adolescência, eu discutindo com meu pai, completamente sem razão, só porque eu tinha terminado de ler uma coisa, ou assistir uma coisa. É isso, cala a boca, você não... Que idiota, cara, Eu era um adolescente bem babaca, mas em todo adolescente é babaca, né? Cheio de opiniões. E realmente, aí você vai descobrindo, no fundo, o amadurecer é sobre se descobrir que você tem concessões em tudo. Em tudo. Tudo na vida é sobre todo. concessão. E você tem que lidar o tempo todo com essas concessões. O tempo todo, entendeu? Assim, a sociedade é, de novo, né? Se a família é um microcosmo, a sociedade é um macrocosmo, é um grande acordo. É. Né? A política é isso, é a organização desses acordos. Então não tem política de perfeccionismo. Esses caras, eles têm uma ideia de perfectibilidade humana, Sim. de que é possível você ir melhorando a humanidade ao longo do tempo e que vai chegar um momento em que as contradições vão cessar. Cara, é uma coisa maluca isso não tem nenhum exemplo na história. Tudo que se tentou nesse sentido virou servidão.